A pessoa que vai dirigir a mensagem nessa noite é o nosso irmão Hélio, o nosso campeão mundial de ciclismo, de mountain bike. Eu gostaria de saber, Hélio, e todas as pessoas que te acompanham nas redes sociais, você está vindo de um acidente de ciclismo aí a 65 por hora. Você se projetou, teve que se projetar o seu tombo, você preparou para cair. A pergunta que eu gostaria de saber, e as pessoas que te acompanham nas redes sociais, você vai pendurar a chuteira, vai jogar a toalha ou não? Não. Essa é a resposta de um guerreiro, de uma pessoa que luta e não desiste. Por isso que eu falo para todos vocês, não desistam. Boa noite a todos os que nos veem através dessa live. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui agora para trazer a palavra do Senhor. Muito honrado mesmo. E, bom, vocês já estão vendo que meu braço aqui não tá fechando como deve. Isso é da queda. E eu vou contar alguma coisa mais sobre isso daqui a pouco. Abramos as nossas Bíblias, Mateus 6, a partir do versículo 25. Vamos ler um texto que todo mundo sabe muito bem. Mas Deus, o Espírito Santo, eu querendo trazer uma mensagem que eu sentisse no coração que era de Deus, Ele me deu essa palavra e hoje eu estou aqui para isso. Você que está em casa, ou pega a sua Bíblia, ou o seu aparelho celular, ou qualquer um que seja aí, onde você tenha esse texto, e vamos ler juntos. Mateus 6, 25 em diante. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Em outras traduções fala acrescentar uma hora à sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Você, do jeito que você estiver na sua casa,
Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra verdadeira foi lida. Agora, Senhor, por favor, coloque nos nossos corações a mensagem que o Senhor deseja que seja colocada. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma ansiedade ou um problema, e o Senhor os conhece todos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem. Tem muita gente que já sabe a minha história, mas eu vou contar porque provavelmente alguém ainda não sabe ou vai ver essa live depois e vai ficar sabendo. Eu tenho 15 anos de ciclismo. Eu comecei com uma brincadeira e isso pegou e eu levei a sério. Hoje eu sou campeão mundial de mountain bike em circuito. Em outro ano eu fui vice-campeão mundial na mesma categoria. Sou campeão brasileiro muitas vezes, eu nem sei quantas, porque eu tenho que contar as medalhas, muitas. A minha casa é cheia de medalha e de troféu para tudo que é lado. Não cabe num cômodo só, porque eu não fiz um cômodo só para isso. Mas isso só serve para me aproximar de Deus. Porque agora vocês vão ver o que eu vou contar. Preste bastante atenção no que eu vou dizer, que você vai entender ao final onde eu quero chegar. Dia 19 de julho, eu ia pedalando para Goiânia, ia fazer Brasília-Goiânia. Nós éramos uns 30 pessoas, e nós saímos ali do Colorado, Poço Colorado, em Brasília, para quem é de Brasília sabe, o Poço Colorado, na região de Sobradinho. Às 6 da manhã nós nos reunimos ali, e as pessoas me conhecem e falaram: ô Soélio, faça uma oração para a gente começar. E eu orei pedindo que Deus nos protegesse. E fomos embora. E depois que eu tinha pedalado 105 quilômetros, lá na frente, depois de Alexânia, eu caí a 65 por hora. Foi uma queda que eu projetei cair. Eu fiz a opção de cair, porque eu pensei que poderia acontecer coisa pior. Mas isso eu vou contar no final um pouco mais. Cada dia que eu vivo na presença do Senhor, eu sinto o cuidado do Senhor com mais detalhes. Eu vou contar uma experiência desde 98, para a gente ver o quanto Deus cuida. Quando a gente busca a presença do Senhor, Ele cuida. Em 98, a gente tinha uma vontade grande de comprar uma chácara, de mudar para uma chácara, e nós encontramos uma chácara, um terreno, uma área, e nós compramos. Mas a gente não tinha dinheiro para construir, e em 99 é que nós fizemos a laje de um chalezinho de 4,5 por 6. Não tinha dinheiro. E lá próximo de onde hoje é a nossa casa, tinha lá um morro, onde tinha uma única árvore, e essa árvore continua lá sendo única. E eu chamei essa árvore de oração, porque por muitos finais de semana, eu e minha esposa íamos para lá, jejum e oração, Senhor, como é que eu construo a casa, Senhor? Eu não tenho dinheiro. Mostre uma solução, por favor. Aí um dia eu estava debaixo dessa árvore, e Deus falou comigo assim: faz assim. Faz assim?
Eu assustei. Olha, lá no banco, você tem um crédito pré-aprovado, você não precisa de avalista, de nada, o seu cartão, você tira isso. Eu falei, mas eu precisava de R$6.000 para construir alguma coisa que eu pudesse entrar para dentro. Eu consegui lá no banco 6.200. Feito isso, comprei materiais de construção para poder continuar, e eu não podia pagar guarda-noite, porque ia ser R$600 por mês, e R$600 por mês era 10% do que eu tinha, a cada mês. Aí eu mudei para lá e eu fui ser o guarda-noite. E quando a gente gastou 62 dias para deixar a casa em condição de mudar. E antes disso, um pouco, para quem é de Brasília, conhece o Paranoá, eu vim ao Paranoá fazer compra de materiais e eu não tinha dinheiro, não podia gastar com uma taça de açaí. Aí eu passo de frente de uma lotérica e eu vejo lá Mega Sena acumulada, 16 milhões. Não! Se eu ganho 16 milhões, não, mas vai aliviar demais. Estacionei o carro, atravessei a rua, comecei a subir a calçada para chegar na lotérica. A hora que eu estou a 20 metros da lotérica, Deus, uma voz suave, firme, clara, carinhosa, me diz a seguinte frase que eu não vou esquecer até encontrar Jesus. Você não acha que eu sou capaz de te dar tudo o que você precisa? Foi a meia volta mais rápida que eu dei na vida. Pá! Fui embora. Hoje, se eu entro em lotérica, é para tirar dinheiro ou para pagar alguma coisa. Diante, ou seja, eu, uma formiguinha no meio de bilhões de pessoas, Deus cuidando de mim na minha necessidade. Você não acha que eu sou capaz de te dar tudo o que você precisa? Ele não disse tudo o que você quer. Ele disse o que eu preciso. Tem é um vídeo, mas na verdade é um PowerPoint daquele filósofo Mário Sérgio Cortella, que eu vou pedir licença dele para poder dizer mais ou menos o que ele fala ali. O universo, ou seja, abre aspas, o universo é composto de 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa. A nossa galáxia tem 250 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrelinha anã. Em torno do Sol gira 9 planetas ou 8, porque tem um aí que está sendo retirado. Um desses é a Terra. A Terra, que gira em torno de uma estrelinha anã, que é o Sol, que está inserida em 250 bilhões de estrelas, de uma das galáxias, das 2 trilhões de galáxias. Na Terra, existe
vida. Os cientistas sabem, já está levantado, que existe mais de 3 milhões de espécies. Uma dessas espécies é o Homo sapiens, a qual nós fazemos parte. Nós estamos inseridos em uma população de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. 7,7 bilhões de pessoas entre 3 milhões de espécies numa Terra, num planetinha que gira em torno de uma estrelinha anã, que está entre 250 bilhões de estrelas, numa galáxia entre 2 trilhões de galáxias. E Deus me acompanhou no caminho da lotérica para me trazer aquela mensagem. Com isso a gente pode entender o quanto Deus nos ama. O quanto Deus é grande. O quanto Deus é poderoso. Como é que numa complexidade dessa, numa imensidão dessa, Deus se ocupa de estar do meu lado, sabendo o que eu estou fazendo para me orientar? Para te orientar, para cuidar de você, para não te deixar ansioso. Esse é o tamanho do amor de Deus. Nós somos nada no tamanho do universo, que a gente imagina que seja um só. Mas não temos garantia disso. Nós temos um problema, e eu, hoje, me preparando para estar aqui, eu senti uma carga muito grande. Eu sou atleta de ciclismo, como eu já falei. Eu treino em torno de 12 horas por semana. 300, 400 quilômetros por semana, 10 mil quilômetros por ano, 12 horas de treino por semana. Eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia 12 horas por semana? Eu falo para mim mesmo, eu não estudo a Bíblia 12 horas por semana. Com isso eu me condeno. Porque nós estamos mais preocupados com as nossas coisas, que passa como uma neblina, que é a nossa vida, do que com a nossa eternidade. E a nossa ansiedade, a nossa solicitude pela vida, mas o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer o próximo mês? É porque a gente não tem intimidade com o nosso Deus. Nós não temos intimidade com o nosso Deus. Porque se nós tivéssemos intimidade com o nosso Deus, a gente seria diferente, porque a gente sabe o tamanho do amor que Ele tem. A gente só confia em alguém que a gente conheça. Se nós não conhecermos a Deus, nós não vamos confiar nele.
Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê Deus agindo, abrindo o Mar Vermelho, que é uma coisa estrondosa, inexplicável. A gente vê Deus cuidando do povo no deserto, 40 anos, como as coisas não acabavam, a sandália não acabava, a roupa não acabava, o alimento era dado todo dia, à noite luz, durante o dia nuvem. Mas a gente parece que estuda a Bíblia, ou lê a Bíblia, como se lesse um conto de carochinha, de alguém que escreveu para contar uma história para a criança dormir. Porque se a gente internalizasse a palavra de Deus, a gente saberia que esse Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel optou por morrer, mas não negá-lo. Foi aquele que cuidou dos 3 amigos, Sadraque, Misaque e Abednego, quando falou: olha, o rei, a gente não quer nem conversa contigo, porque o nosso Deus é tão grande que ele, se quiser, ele nos livra da tua mão e da fornalha, mas se ele não quiser, a gente vai morrer ali. Eles tinham intimidade com Deus. Eles sabiam o poder de Deus. E a gente às vezes fica aí preocupado. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer com o meu filho? O que vai acontecer com a minha vida? Com o meu emprego? Com a minha saúde? Essas questões só trazem ansiedade ao nosso coração, porque a gente não conhece o Deus que nós servimos. O nosso Deus é o Deus que abriu o Mar Vermelho. O nosso Deus é o Deus que, através de sons de trombetas, derrubou as muralhas de Jericó. Quando é que a gente entende uma coisa dessa, a não ser aceitando o poder de Deus? E eu vou caminhando para a conclusão. E eu vou dizer, no dia 19 de julho desse ano, 2020, eu ia para Goiânia e foi quando eu tive a queda. Eu sou muito cuidadoso com olhar no piso por onde eu estou rodando, mas nessa hora eu não vi o que aconteceu, eu só senti uma batida muito forte da roda dianteira da bicicleta, e eu perdi, fiquei muito descontrolado, e eu fui tentando controlar, e eu rodei ainda 200 metros, quando eu puxei o freio da bicicleta, que já estava estabilizado, a bicicleta não freou. Tinha quebrado os 2 guidões, a parte de baixo da Speed. Quando eu vi que, ao invés de frear, ele aumentava a velocidade, então eu fiz um projeto de queda. Eu vou cair ali. Só que antes de cair ali, eu caí aqui. O cotovelo e aqui. Só que aqui não aconteceu nada, só o cotovelo que explodiu. Aqui nesse cotovelo, hoje, tem 2 placas de titânio com 22 parafusos. Mas eu fiquei tão intrigado, eu fiquei tão agradecido a Deus, porque eu vi o livramento, o tamanho que era, mas eu falei, eu quero voltar lá para eu ver, eu vou voltar lá. Passados uns 20 dias, eu voltei lá. Eu filmei, e eu fico muito emocionado, porque Deus estava comigo e falou assim, não vai acontecer coisa pior. Se eu caísse para a esquerda, eu caía na pista onde passa caminhão o tempo inteiro.
Se eu caísse para a direita, eu caía dentro de uma sarjeta de concreto, que seria muito perigoso. Ele me conduziu 200 metros até que eu saísse da sarjeta para cair numa grama. Entre 7,7 bilhões de pessoas, Deus estava cuidando de mim. Deus cuida de você. Até porque Ele sabe o que você está pensando, quais são as suas intenções, quais são os seus temores, quais são as suas dúvidas, quais são as suas necessidades. Ele cuida de você. Não acha que Deus está longe. Deus só está longe se você o deixou lá longe. É só você voltar lá onde você o deixou, que Ele está com você de novo. É muito importante a gente comer a Bíblia. Para a gente entender que quando Deus fala, eu sou o Senhor e não mudo, o Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que cuida de mim e de você. O Deus que não deixou o fogo queimar Sadraque, Misaque e Abednego é o Deus que cuida de você, da sua família e de mim. Esse Deus poderoso, nós não conseguimos imaginar o poder dele. Na eternidade a gente vai começar a entender. É o Deus que cuida de mim e de você. E Ele nos diz, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. E todas as suas necessidades serão atendidas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que te anseia, que te traz dúvida, que te traz medo, que te traz problema, cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas coisas. Eu vou te terminando agora. Eu vou te incentivar a comer a palavra de Deus. Porque nós somos muito dispostos a ficar quanto tempo no WhatsApp? Quanto tempo pesquisando o Google? Quanto tempo no Instagram? Quanto tempo nas redes sociais? Mas a hora que chega para estudar a Bíblia, eu tenho que cuidar daquele negócio. Nossa, meu horário já venceu. Meus queridos, nós precisamos tomar uma atitude diferente, para que nós não venhamos a ser contados com os bodes. E naquele dia, a gente fala, mas Senhor, eu preguei a Tua palavra, eu evangelizei a Tua palavra, eu até milagre, expulsei demônio. Ele vai dizer, não te conheço. Para a gente entender que Deus não volta atrás nas suas decisões. Somos nós que precisamos mudar de atitude, porque nós temos um Deus que cuida de nós e que não deixa que a nossa ansiedade transforme em problema, porque Ele resolve tudo.